Quero deixar bem claro que não serão tolerados comentários inadequados ou que perturbem a ordem dentro deste tribunal. Se alguém fizer isso, será imediatamente retirado e proibido de permanecer pelo restante da sessão, certo? Só quero deixar isso bem claro. E, caso estejam se perguntando, há microfones por toda parte. Então, se ouvirmos ou se eu receber um relato sobre isso, haverá consequências sérias e problemas graves. Quero deixar isso claro para todos, para evitar dúvidas, tá bom? Bem-vindos de volta ao Cor TV ao vivo. O tribunal e o júri estão fazendo uma pausa para o almoço agora. E pouco antes de fazermos nossa pausa, vocês ouviram a juíza avisando a todos para não fazerem comentários inadequados. Agora, essa advertência ocorreu após uma discussão acalorada na ausência do júri hoje cedo, com a defesa alegando que os promotores fizeram um comentário. Veja. Deixe-me colocar a testemunha de volta no banco das testemunhas. Meritíssimo, gostaria de saber qual é o problema com o senhor. Mas por que nós estamos? Não quero ir para uma conversa reservada com o juiz. Preciso saber antes sobre o que você vai falar. Quero te contar que eles foram flagrados em um microfone aberto dizendo "cale a boca dela" durante a exibição da autópsia. Tudo bem. Isso não é como no fim das vendas, O que é? onde você Eu não estou fazendo o... isso de jeito nenhum. Eu só quero descobrir qual é o problema. Existem muitas questões sigilosas. E então podemos. Você pode me contar isso. E então, se sim, nós testemunhamos. Acabei me distraindo com isso. Por favor, assista isso. Só vou fazer isso. Tudo bem. Tudo bem? Pronto para o júri? Certo, então, novamente, isso foi mais cedo hoje. E pela nossa equipe que está lá no tribunal, entendemos que o que Reddington está mencionando é a reação emocional de sua cliente, a médica legista que testemunhou ontem sobre a autópsia do bebê dela, Kellen Clancy. Então, vamos voltar para aquele momento em que ela estava visivelmente aos prantos. Você pode apertar o botão de cima ali, só para destacar a área de que está falando, as escoriações no pescoço. Bem aqui, no lado direito do pescoço dele. Então, no meio do pescoço e no lado esquerdo do pescoço. Esta é outra fotografia mostrando um pouco mais de perto, novamente, as escoriações no pescoço. Tem uma na frente do pescoço, aquela a mais curta. Por favor, mas ainda não. Então tem um trecho disso que está realmente circulando nas redes sociais. E pode ser que Kevin Reddington tenha tido acesso a isso. E ele mencionou isso hoje para o juiz. Vamos falar sobre o impacto que isso pode ter no julgamento. Para discutir o caso estão presentes a doutora Priya Banerjee, patologista forense com título de especialista, e a advogada Alexis Rosenberg. Alexis, você viu a expressão no rosto da promotoria quando Kevin Reddington fez essa afirmação de que eles disseram para calá-la em relação ao cliente dele? Eles pareciam incrédulos que ele estava fazendo essa afirmação. Ele também fez uma referência ao conto da Aya, dizendo que você não pode simplesmente mantê-la em silêncio. Estou falando sobre a sua reação inicial a essas acusações, que são muito difíceis de entender. E pode ser que nem saibamos se é realmente a promotoria que está falando nesse trecho. Bem, se foi a promotoria, foi totalmente inadequado da parte deles fazer esse comentário. Acho que a defesa trazer isso à tona foi apropriado. E o conto da Aya realmente trouxe um pouco de drama para a situação. Mas ele também queria que fosse aberto. Ele queria que isso fosse público e não que o juiz simplesmente tomasse uma decisão, como fez depois, de que ele não teria esse surto, sem especificar o que realmente tinha acontecido. Sim, e complementando, Alexis, pareceu pela advertência do juiz. E ele pode ter conversado com esses advogados fora da presença de qualquer pessoa. Ele parecia se perguntar se poderia ser qualquer um na sala do tribunal. Por isso falou aquilo, após o júri sair, mas com todos ainda na galeria. O que acha?
Eu acho que talvez não tenhamos provas. Como você disse e mostrou, não está claro de onde isso veio. Talvez a defesa tenha percebido melhor ou visto de que direção isso vinha. Não sei, mas também apostaria nisso, Júlia. Que houve uma conversa com os advogados em que ele talvez tenha perguntado à promotoria: você fez esse comentário fora da presença do júri, na sala do tribunal? E eles negaram. Eu vou presumir isso. E aí veio aquela instrução de que ninguém deve fazer esse tipo de comentário. E a doutora Banerjee é uma patologista forense que testemunha em situações exatamente como esta. A reação a isso, muitas vezes, pode ser emocional. Com certeza. Acho que sempre há um aviso antes de eu testemunhar ou de qualquer foto de autópsia ser mostrada. Primeiramente, sabe, pela minha experiência, nós selecionamos as fotos da autópsia que são demonstrativas, mas não chocantes, sabe? Só para tentar reduzir o fator de choque. Não é para prejudicar, sabe, o caso. É para demonstrar o que eu vi ou o que minha colega viu na autópsia, e como isso ajudou a determinar meu ponto de vista em relação a qualquer caso em que estou testemunhando. Mas tudo isso é trágico e muito, muito emocional. Então, sempre alertamos qualquer pessoa na sala de audiência, mas você tem que pensar sobre isso, principalmente quando se trata de crianças. Quero dizer, é simplesmente de partir o coração. E então, sabe, eu diria que a reação dela é proporcional. Mas também pode ser algo que distrai quando você tenta dar uma espécie de, sabe, uma opinião médica ponderada. Amenizar o impacto, por assim dizer, enquanto o réu está chorando. Sim, eles fizeram uma pausa naquele momento. Isso foi ontem. A médica legista que já depôs até agora. Então sabemos que o juiz não quer distrações e a defesa vai ter que tomar essa decisão junto com a cliente, Alexis, sobre se ela vai ou não acompanhar os depoimentos sobre as próximas 2 autópsias, que ainda não foram apresentadas a este júri. Bem, como sabemos, ela tem o direito de assistir e ouvir o depoimento. Ela tem um direito constitucional de poder fazer isso. A questão é se ela quer ou não ficar lá. Como advogada de defesa, você quer que ela esteja lá. E, na verdade, como advogada de defesa, você quer que ela demonstre emoção e que seja afetada por isso, especialmente com esse tipo de defesa. Mas como promotora, você não quer isso, porque está tentando retratá-la como uma assassina a sangue frio, sem emoção, que foi lá e matou intencionalmente os próprios filhos. Então, existe um equilíbrio nisso. Mas eu acho que eles vão, se eu fosse advogada de defesa dela, aconselhá-la a sentar ali, tentar se controlar, mesmo que seja difícil e que você vá sentir alguma emoção em relação a isso.